Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O vídeo de hoje, a Nicarágua, a Venezuela e o Brasil, diz respeito à América Latina, diz respeito ao Brasil e diz respeito a todos nós. Bom, eu acho que a situação da Nicarágua é relativamente conhecida por alguns. Eles estão enfrentando diversos tumultos lá, né? Mais de 300 mortos, tem gente que fala em 350. O presidente Daniel Ortega se encontra no poder há 12 anos, desde 2006. A Venezuela também é bastante conhecida pelos brasileiros, porque é nossa vizinha. O presidente Nicolás Maduro, que é uma continuação do presidente Hugo Chávez, com algumas diferenças, mas também enfrenta grandes problemas no seu país, hiperinflação, tumultos de rua, muita gente morta e por aí vai. Bom, gente, o que esses dois países têm em comum? Ambos os regimes têm uma preocupação muito grande em se perpetuar no poder. O que a gente percebe ali é que ninguém quer largar o osso, ninguém quer abandonar o poder. E a história dos dois países também guarda uma certa comunalidade. Por quê? Esses regimes se aproveitaram de bonanças econômicas em anos anteriores para aparelhar o Estado. Então o que aconteceu? Eles fizeram diversas mudanças ali na estrutura do país, né, de maneira que um governante pudesse se perpetuar no Estado. As cortes superiores foram todas modificadas e aparelhadas, de maneira que todas as decisões favoreçam o executivo. Então a possibilidade de haver uma mudança hoje é bastante remota. O que esses governantes não perceberam ainda é que qualquer bloco de poder perde a eficiência com o passar do tempo e chega uma hora que ele perde a eficácia. Tá? Ou seja, com o tempo as suas decisões perdem cada vez mais a amplitude, tá, de atender os anseios da população, até chegar uma hora que está em completo desagrado com a mesma. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, gente, isso é antigo. Se vocês pegarem aí de Davi dos Hebreus até os tempos modernos aí nas grandes democracias, vocês vão ver que chega uma hora que o governo ele não está mais em sintonia com a sociedade. Tá? Só que a vantagem de uma democracia é o seguinte: normalmente, quando esse governo já está saindo de sintonia, vem uma nova eleição. Se for um regime parlamentarista, o que acontece? O sistema parlamentarista, o governo é substituído, forma-se um novo gabinete e por aí vai. Mas nesse país de viés mais autocrático, que é o caso da Venezuela e que é o caso da Nicarágua, isso se torna mais difícil, quiçá impossível. Bom, agora vamos colocar o caso do nosso Brasil. Eu falo sempre aqui no canal Arte da Guerra que o Brasil não tem comparação com país nenhum. O Brasil só consegue se comparar com o Brasil de ontem e olha lá, mesmo assim a gente ainda acha surpresas. Mas, de uma certa forma, o Brasil chegou perto, ele chegou a flertar com esse tipo de populismo que graça aí na Nicarágua e na Venezuela, tá? Nós tivemos também uma bonança econômica, tá, que favoreceu aí uma alta taxa de aprovação de dirigentes políticos e quase que a gente envereda por esse caminho. Qual a diferença do Brasil? Eu sempre temei com isso aí com muitos de meus interlocutores. O pessoal fala, o Brasil vai virar uma Venezuela. Não vai, gente. Por quê? Porque nós somos uma sociedade muito mais plural. Ali é uma coisa mais verticalizada, uma sociedade um pouco mais homogênea. Aqui já é muito complicado. Eu falo sempre, um país que nem o nosso, que você tem 3 fusos horários, né? Climas diferentes, o sotaque do sul é uma coisa completamente diferente do sotaque do nordeste, tá? A gente consegue viver em comunhão, mas as vontades são muito diversas, né? As lideranças políticas variam muito de região para região. Então eu acho muito difícil o Brasil pegar essa vertente triste que esses dois países que eu uso como exemplo pegaram. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Vocês vão entender agora. Nós temos uma coisa comum com esses dois países, que é o problema de continuidade de blocos de poder. Todas as vezes no Brasil, tá, que um dirigente tentou se perpetuar no poder, tanto por forma ditatorial ou por forma democrática, não interessa, as coisas acabaram muito mal. Eu vou citar 3 exemplos. 1954, Getúlio Vargas ele voltou ao poder em 1950, saiu do Palácio do Catete morto.
Ele ficou 15 anos, de 1930 a 1945. Voltou em 50, acabou se suicidando. Em 1964, temia-se o seguinte: ou João Goulart daria um golpe para se perpetuar no poder, não interessa como seria, ou haveria eleições de 1965, Juscelino Kubitschek retornaria, a volta de todo alguns setores da sociedade enxergavam o Juscelino Kubitschek como uma continuidade do presidente Getúlio Vargas e do varguismo e não queriam isso. E nós tivemos casos recentes aqui no Brasil que eu não preciso nem citar, tá? Aqui foram casos, uma tentativa de continuidade de certos blocos de poder. Onde eu quero chegar com isso, gente? Eu só vejo hoje no Brasil uma saída, é acabar com a reeleição. Reeleição no máximo 8 anos aí, tá? Acabou os 8 anos, o sujeito pendura a botina e vai fazer outra coisa na vida. E 8 anos do CPF, tá? Aquele CPF exerceu 2 mandatos e não volta mais. Tinha que ser assim. Eu acho que nós teríamos uma relativa paz social, porque do jeito que está é sempre o mesmo problema. Aqui a gente vê nos vizinhos aí. É a continuidade de poder. O sujeito sai, mas depois quer voltar ou coloca... Enfim... Nunca deu certo isso no Brasil. Eu acho que a nossa democracia, ela começa a se solidificar, a se estabilizar quando nós acabarmos com essa reeleição. O cara fica 8 anos ali, 2 mandatos de 4 anos, ou que foi estabelecido, se for um mandato maior de 6 anos, seria um mandato só, e acabou, não volta mais. Nessa passagem pelo planeta Terra, ele não voltaria mais a governar os bípedes brasileiros. Mas vai ser difícil essa ideia pegar. E por que o canal Arte da Guerra está abordando esse assunto? Porque uma das maiores preocupações que nós temos aqui é a paz social. E não existe paz social sem estabilidade política, gente. Tudo que nós estamos vendo aqui hoje no Brasil, né, eu falo sempre aqui do nosso problema de orçamento das Forças Armadas, os desenhos escalabros da economia, a raiz dos nossos problemas econômicos se encontra toda na política. É um sistema político que não se acerta, tá? E tira completamente a confiabilidade, tá? dos setores econômicos para produzir. A gente não consegue também aprovar leis que reformem o Estado, e tudo isso tem impacto na economia. A solução para isso é acabar com a reeleição, até porque qualquer presidente para governar hoje ele é refém desse sistema político. Mesmo se ele quiser tentar um segundo mandato, ele tem que fazer uma série de arranjos políticos e a economia vai ter que pagar por eles. Então eu só vejo essa saída, acabar com a reeleição e uma completa reestruturação constitucional, se for o caso, uma nova Assembleia Constituinte. Por quê? A Constituição atual está cheia de contradições, gente. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele em certos pontos, ele fica contra a parede porque a Constituição ela não consegue mais lidar com os desafios da nossa sociedade. Essa Constituição ela foi feita em uma Constituição muito boa para a época, 1988. Acontece que o Brasil mudou muito em 30 anos, algumas coisas para melhor, outras nem tanto, mas a Constituição não está mais contemplando os anseios da nossa sociedade. Eu vejo algumas cobranças no Supremo Tribunal Federal que, se vocês forem analisar a coisa de maneira bastante fria, tá? Não é culpa do Supremo, é que a Constituição precisa ser mudada, não precisa ser aperfeiçoada, não vejo outra saída. Se alguém souber, por favor, me fale. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós estamos aqui numa vigília muito grande por tudo que acontece aí na Nicarágua, na Venezuela. Temos uma preocupação muito grande por esses irmãos latino-americanos. É uma tragédia que poderia ter sido evitada se houvesse uma certa continuidade democrática e um pouco menos de amor ao poder por certos governantes. Tá? Então esse foi o nosso canal Arte da Guerra de hoje, pessoal, o nosso vídeo aí. Nós estamos voltando essa semana com grandes novidades, tá? Sempre trazendo assuntos aqui para debate. Nós achamos que o debate é uma coisa muito importante, lógico, né? De assuntos que têm interesse, que vão alavancar realmente os nossos avanços. Alguns debates que eu acho completamente desnecessários a gente não vai trazer aqui, que umas coisas que eu vejo aí, uns absurdos aí, submarino nuclear argentino e outras coisas aí que não tem condições. Então esse foi o nosso vídeo de hoje aí, pessoal, tá? Até nossa próxima produção e, como sempre, responsabilidade, compromisso e fé no Brasil.